Ó, grande mestre Roller, que honra, mestrão. Pô, eu tô quase sendo estrangulado por você, né? Porque você tá aí, a gente tá, pô, vamos hoje, vamos amanhã, vamos. Realmente tá difícil, cara, porque eu tô Pressão. viajando, tô voltando, né? A gente com essa época de pandemia aí, a gente tá voltando às atividades e a velocidade não para. Com certeza. E eu viajo muito final de semana, que é para fazer os seminários, para fazer as palestras, para visitar as academias Gracie Humaitá. Eu normalmente saio na sexta, às vezes saio na quinta, e quando eu não emendo uma semana com a outra. Então me desculpa aí a gente não poder ter falado antes, Imagina, tá uma prometido. loucura, né? Eu mando uma mensagem, fala, mestrão, vamos gravar. Você, pô, vamos fazer. Ó, essa semana eu tô viajando, a gente faz semana que vem. Falei, beleza. Aí eu espero, semana que vem eu vou lá e boto e mando ela. E aí, mestrão, vamos viajar? Rapaz, tô na República Dominicana, volto semana que vem. Aí eu acho que hoje eu mandei uma mensagem, eu falei, bicho, a correria não tá mole não, né? Graças a Deus, pô. Eu tô indo viajar amanhã de novo, então se não fosse hoje, tem que Caraca, ser na segunda ou na terça da outra semana. É, caramba. mas tamo lá, tamo junto aí, meu irmão. Vamos ver o que que. Vamos espremer para ver o que que sai desse suco aqui. Como é que tá a Gracie Humaitá? Como é que é o teu modelo de business? Quantas academias tem? Conta um pouquinho, já vamos tirar. Eu comprei umas camisetas, puta, eu amo. Eu acho que quando você pensa em academia Gracie, assim, a Humaitá aparece ali como aquele grande símbolo, né, que a gente olha. Eu olho, assim, tipo, com até um olhar é, de saudosismo, né? Tá, Obrigado. é a minha opinião, pô. Cara, eu acho que o mundo todo teve um baque muito grande com tudo que aconteceu, né? Então as coisas estão voltando. E a gente está notando aqui, eu estou no estado de San Diego, na Califórnia, que de 100% das pessoas, 60 voltaram a treinar e 40 não voltaram. Estão esperando para ver o que. Mas a Sim, gente teve uma procura muito grande de pessoas para começar a treinar. Então tem muitos alunos novos começando, porque está tudo fechado. sim. Então não tem para onde as pessoas correrem, né? Tá, o futebol americano está fechado, as escolas estão fechadas, então não tem atividade. E a gente está meio que aberto com uma meia porta aberta, mas está funcionando, tá no limite, com o número de pessoas em todas as academias que podem ser, que é plausível, Uhum. né? Pelo E governo. cada estado tá diferente, né? Cada estado é muito diferente do outro, tem uns que usam máscara, tem uns que não usam mais. A higienização ela sempre teve, mas agora ela está muito mais presente. Eu acho que não só nas academias de luta, mas num modo geral, todo mundo se higienizando. Estou com um gel aqui na frente da minha mesa também. É. Então você está o tempo todo preocupado em estar um pouco melhor. Isso aí a gente deu uma melhorada, deu uma assistência melhor, todo mundo está de olho nisso. E estamos voltando, né, cara? É aquilo. Eu acho que é uma coisa necessária. O meu pai, antes dele morrer, eu fui visitá-lo. E eu falei, pô, pai, eu tô indo para os Estados Unidos. Foi a última vez que eu vi. Ele estava no sítio dele em Petrópolis, a gente almoçou, e depois eu fui com ele andando pro quarto, ele tirava uma cestinha, né, de 40 minutos. Aí eu sentei Que com ele massa. na beira da cama e falei, pô, pai, eu tô indo embora para os Estados Unidos. Ele olhou para mim, falou, né? Eu falei, pô, o que você acha? Foi na época de uma recessão, na época da recessão que eu tava vindo e tava um negócio complicado de ganhar dinheiro também. Ele olhou para mim e falou, com o jiu-jitsu que a gente tem, você nunca vai ter problema, porque as pessoas não deixam de comer. Aí eu olhei para ele e falei, pô, eu acho que eu não entendi o que você quis dizer. Ele falou, olha, o jiu-jitsu é uma coisa muito barata comparada com tudo que as pessoas têm. Porque se você comprar uma casa gigante, na época de crise, você não compra. Comprar um barco novo, um carro novo, você não compra. Mas você faz investimento em você mesmo, isso você faz. E isso passa a ser uma coisa muito barata. As pessoas começam a tomar mais conta delas nessa época de crise do que qualquer outra época. Você começa a comer melhor, você se alimenta melhor, você faz esporte para você, você cuida de você, da sua fisionomia. Então, realmente, você não vai ter problema. Ele falou, pô, você é um grande professor. Eu falei, pô, que bom escutar isso do mestre. Bom, foi a Pô, última vez que eu falei com ele, entendeu? caramba. E ele com essa visão, realmente é uma coisa impressionante, cara. Ele era demais. Mas completamente à frente do tempo dele, né? Já tava todo mundo aqui quando você veio. Você foi o último a vir?
O Roker tá no Brasil ainda, né? Aham. O Roker, ele dirige a Grace Maitá, a parte Brasil é toda com ele, América do Sul, e ele ainda tá lá, ele fica indo e vindo, mas ele tá lá. Na verdade, eu fui o último a vir, porque tem o Horan, que já está há muitos anos em Los Angeles, o Royce veio depois, né? O Rickson também está aí, está em Los Angeles. Tenho duas irmãs que estão em Los Angeles. Tem o Helson que está no Havaí, fica, né, Havaí, Los Angeles, às vezes está no Brasil, não tem foto com ele também. Tem eu que estou aqui em San Diego, que é 2 horas de Los Angeles. Tem o Roker no Brasil. Tem um irmão meu que está na Espanha. Caramba. Lá também o negócio estava bem complicado. A gente tem academia na Espanha que é do irmão nosso, é o Robin. Muito legal. Falando, eu vou aproveitar o gancho que a gente falou, eu tinha colocado aqui para falar. Qual que é eu acho que isso é uma curiosidade de todo mundo, assim. Qual o significado da letra R e da letra K nos nomes? Bom, segundo o meu tio, né, o Carlos, que é o patriarca da família, ele, tudo começou com ele. A gente fala, o Hélio. Não, o Hélio, eu tive muita aula com o Hélio, que é o meu pai, porque foi quem eu me convivia mais. Mas claro, o Carlos é o patriarca, quem, né, estruturou e começou isso tudo aí. E ele acreditava muito na força da letra. A letra R é uma letra forte. Por isso, a grande maioria dos nomes são com a letra R. Fora a letra R, o nome ser diferente, segundo ele, não sofre influência de um outro nome que já existe. Por exemplo, o Alexandre é tudo mais ou menos parecido. Não que seja, mas sim. Né, o Rodrigo. Então você não sofre influência de nome nenhum, segundo o meu tio. Então ele procurava uma letra muito forte, que é a letra K e a letra R, e procurando não ser um nome parecido com outros já existente, para ficar livre de qualquer influência, segundo ele. Bem interessante. Muito legal, muito legal. Aí você vem aqui para os Estados Unidos e já tinha acontecido, você estava viajando muito com o Rickson. O Rickson tava no camp do Royce pro UFC 1, não era isso? Eu não sei se você tava. E aí o Rickson vai lutar no Japão e você vai pro camp do Rickson como head coach do Rickson, né? Na verdade, o Rickson não precisa de head coach, né? Aí eu fui como irmão, convidado, e que no final a gente acabou que a conexão foi boa. O Rickson é um cara que é muito humilde, quietão do jeito dele. As pessoas às vezes não conhecem ele, vê ele de um outro jeito, mas ele é muito quietão. E ele me chamou como irmão. E no final eu estava dando instrução para ele, e eu falei, caramba, eu muito novo, até me senti assim, porque mais novo que ele, e muito novo na época para mim, uma coisa totalmente diferente. Foi ele que te deu a faixa preta? Foi o meu pai com ele, né? Foi teu pai com ele. Na verdade, o meu pai era vivo na época. Que era aquilo que eu tava pensando, exatamente no que você tá falando, né? Devia rolar um pouco de constrangimento, assim, por ser mais novo e falar, tipo, eu tô dando instrução pro mestre, né? E no final eu acabei a coisa, entendeu? No começo muito pisando em ovos, e depois eu comecei a me soltar. Eu falava o que eu não queria, eu não gostava, eu falava, e a gente discutia isso. Isso foi uma coisa, foi bem natural, bem legal. E o Rickson ele me escutava nesse ponto, entendeu? E tinha coisa que ele não gostava e falava, porra, eu não gosto disso aí não. Então tudo bem, vamos mudar, vamos pro outro. E era normal, entendeu? Porque eu tinha que aceitar isso também. Mas, na verdade, eu não fui como técnico, eu fui como irmão e parceiro, entendeu? E acabei virando um pouco assim, ajudando como técnico, vamos dizer. Claro. Porque, o jiu-jitsu do Rickson, na época, era muito mais à frente do que o meu, eu era muito novo, inexperiente ainda, né? Como o Hollis também, né? Que era acima do Rickson numa época, e depois o Rickson chegou nele, aí assim vai. Muito legal. E é importante ter essa, igual você falou, né? Eu falava umas coisas que, tipo, fala o que você acha, que acho que é meio pra isso que tem que estar ali, né, cara? Porque é muito fácil um cara desse se rodear de um monte de cara que concorda com tudo que ele fala, tal, perde um pouco da realidade ali, né? E aí ter aquele cara que fala assim, não, assim não, vamos assim que é melhor. Porque se você está ali com a finalidade de ajudar, você tem que falar o que você acha. Exato. É lógico que cada um tem a sua particularidade.
mas eu tenho a minha também. Então eu acho que o que eu faço dá certo, o que ele faz dá certo. É lógico que é uma categoria diferente, ele está um tempo na minha frente, alguns anos na frente, então isso tudo eu tenho que botar, às vezes tem que entubar certas coisas e falar, não, realmente tem razão. Mas todo mundo ali está em prol de ajudar um ao outro. Isso aí é nítido, entendeu? Principalmente com irmandade, né, cara? Irmão, entendeu? Não tem esse negócio. E como é que veio a tua participação no Pride, mestre? Que primeiro vai pro Rickson, os caras pegaram a família inteira ali naquela época, né? Era muito legal. Foi para mim, porque eu fui na intenção de ajudar o Rickson e depois eu tava sendo chamado para lutar também. Os caras falaram, pô, tem um cara levinho aqui para lutar com ele também. Ou na época, a primeira vez, não foi nem um cara levinho, foi no Vale Tudo Japão, foi com um cara pesado, foi com um levinho no Vale Tudo Japão. O Rickson começou no Vale Tudo Japão, e eu lutei no Vale Tudo Japão também. E depois no Pride, eu lutei com pesado, a minha primeira luta. E depois começou a ter um negócio um pouco mais de categoria. Há muitos anos atrás não tinha categoria, né, cara? Então era o que os caras davam, entendeu? Você ia tomar bordoada lá, ia tomar chute e não tinha que reclamar. Você vê, eu lutei com Sakuraba, que era um peso completamente diferente. Então, e assim vai. Quer dizer, eu acho que um gancho que o Pride teve, que tendo o Rickson, ter os irmãos e os primos que foram vindo depois, foi um grande plus para o evento e para a gente também, né? Para poder mostrar o que a gente sabia, o que a gente fazia. Sem dúvida. Essa luta do Sakuraba, inclusive, qual que era? Porque o que a gente via na época era aquela hegemonia maravilhosa do jiu-jitsu no Vale Tudo e tal, né? E aí parece que chegaram lá e aquele cara já sabia alguma coisa que ninguém mais sabia também, né? Qual que era o diferencial do Sakuraba, assim, vamos dizer assim? Olha só, o diferencial, para ser sincero, eu não sei. Eu sei que ele sabia jiu-jitsu e ele não era um cara melhor que muita gente, mas era um cara muito duro. Eu não sabia porque eu não treinava com ele, até o dia que eu lutei. Pra gente ter uma ideia, vamos fazer uma avaliação rápida aqui. A minha luta com o Sakuraba, foi em 99, eu pesava 65 quilos, se eu não me engano, 65 quilos. Eu tinha 34 anos. Então, né, o Sakuraba pesava, eu acho que 88, que era o peso dele, era mais novo que eu, e estava subindo no auge da carreira. Sim. Ele já tinha batido um monte de gente, né? E com a diferença de peso muito grande. Então o que a gente fez? Eu falei, quando o Rickson perguntou para mim, você quer lutar com ele? Eu falei, pô, eu luto, porque eu quero testar o meu limite. Então essa foi a proposta. Eu falei, então para testar o limite, o que a gente pode fazer? Vamos fazer 2 rounds de 15 minutos. Foram 2 rounds de 15 por 2 de descanso. Então, o que estava escrito na regra? Fala, olha, se ele não te nocautear, se você não for finalizado, ou ele não for finalizado, não for nocauteado, a luta termina em empate, por causa da diferença de peso. Mesmo que ele tenha tido uma grande diferença na luta. E você veja bem, naquela luta, se a gente for ver hoje, eu não ganhei a luta. Eu nunca falei que eu ganhei. Mas, perante a regra, eu não perdi também. Porque eu dei uma margem de peso de quase 20 quilos para ele, se não foi mais, né, 20 e poucos quilos, com a idade de diferença muito maior também. Ele tava com o quê? 20 e poucos, não é isso? Ou perto dos 30, era isso? É quase perto dos 30. O cara 25... tá no prime atlético dele ali, né? Não, isso também. Isso na idade dele. Ele tava bem, tava no auge. Enfim, então tudo isso contribuiu para que a gente fizesse esse estilo de regra e valesse. E quando a gente começou a luta, ele começou a me bater, ele bateu muito na minha perna, ele realmente teve muito vantagem. Mais uma vez, se tivesse que botar hoje para saber quem ganhou, eu tenho certeza que ele ganhou. Se fosse por bandeira, né, para bandeirinha, ele ganhou. Mas não tinha isso. Então, o juiz, na época, quando estava terminou o primeiro round, começamos o segundo. No final do segundo round, faltando 20 segundos, eu me lembro que ele encaixou uma americana no meu braço, uma chave de braço, e eu olhei pro Rix, que eu estava com a cabeça na corda, eu olhei pro Rix e perguntei para ele, quanto falta? Ele falou, falta 20 segundos. Caramba. Eu balancei a cabeça e ele falou, falta 20 segundos. Quando ele falou, falta 20 segundos, eu falei, pô, o cara não vai pegar meu braço. Nesse exato momento, o juiz parou e
deu a vitória. Eles estavam conversando, ele com o Sakuraba. Em japonês, legal pra japonês. caralho, né? Aí eu falei, porra, nesse momento o cara parou a luta e deu a vitória pro Sakuraba. Eu falei, cara, eu não batia. Então, isso é uma coisa que me magoou muito, porque eles estavam ali, depois eu comecei a entender, eles queriam forçar uma luta do Rickson com ele. Sim. E se eu empato com ele com muito menos peso, não tem justificativa de se trazer o Rickson. Entendi. Então foi exatamente. O Rickson vinha vingar a sua derrota. Exatamente, caiu a ficha, exatamente. Entendi. E aí acabou que essa luta ficou enrolando e acabou não tendo por umas particularidades do Rickson. O Rickson fala abertamente sobre isso. A hora que chegaram a oferecer, acho que ia ser uma das maiores bolsas de Combat Sports do Vale Tudo, né? Porque ele fala que na época que ele lutava, o Mike Tyson já ganhava 30, 40 milhões de dólares por luta. Mas... E aí aconteceu aquela fatalidade. E ele falou fatalidade que foi que mais, né? Que foi o falecimento do filho dele. Isso. E aí acabou que a coisa se postergou, ficou cada vez mais longe e acabou não se fazendo mais. A hora que chegou na mesa de novo já não era relevante. Né, o Sakuraba já não estava mais no prime dele, já tinha perdido um monte de luta. Aí não tem porquê. Mas o Sakuraba foi vingado, meu irmão. Foi vingado pelo Vanderlei. Um monte de gente bateu nele. Pra caralho, né? Verdade mesmo. Puta merda. Como é que é bom também. Puta merda, verdade. Eu tive com o Alan Góes aqui e o Góes fala dessa chave de braço aí que ele pega, era a especialidade dele, né? Ele pegou o Renzo nessa também, né? Se você vê a chave de braço na foto parada, ela tá pegando de um jeito que ele não tem mais para onde apertar. Ele tava pegando errado a chave de braço. Eu falo isso toda hora. Quando eu vi a foto, eu falei, cara, ele não tinha mais para onde ir. E ele falando com o juiz, e eu olhando para ele, falando, mesmo, o que vocês estão falando aí? Pera aí, pô. Foda, entendeu? Né? É uma coisa, no meio da briga ali, a coisa acontecendo, é difícil. E você num país que não é o teu, né? É lógico, os caras puxaram, é tudo em prol do evento, de acontecer um outro evento com o Rickson, eu até entendo, entendeu? Mas, enfim. De enaltecer o cara deles também, né? Tipo, pra vender luta sem ter que trazer vocês pra lá o tempo todo, né? Tipo, o Sakuraba era um dos ídolos do Pride também, pô. Então, pra eles ganhar de vocês era 100% interessante ali, né? Ele deve ter olhado pro juiz e falado assim, pegou, vai quebrar, e o cara para. Veja bem, a luta ele ganhou, mas por causa da regra, se fosse um empate e terminasse, ele terminou, o juiz não podia ter terminado a luta, isso não é uma briga de criança, que você intervém e fala, agora vai machucar, para. No mesmo evento, eu vi um japonês sendo massacrado e o juiz não parou. Eu vi um japonês no mesmo evento quebrando o braço e ninguém parou. E quer dizer, quando é um cara do Ocidente com o do Oriente, a coisa muda de figura. Isso que me deixou um pouco magoado. Mas, enfim, a gente está aqui porque isso tudo é história, entendeu? Para mim, foi uma coisa de uma relevância muito grande pelo fato de eu ter me testado com o meu peso, com um cara muito forte e com um cara que estava no auge da forma, né, cara? E eu já descendo, né? Eu tava com 34 anos, eu tava bem, mas não é mais um garoto de 26, 27. Claro. É completamente diferente. Exatamente. Mestre, eu queria perguntar da relação entre surf e jiu-jitsu. Tem alguma coisa a ver aquela parte do contato com a natureza ou era só porque tava todo mundo no Rio mesmo e quando não tá treinando vamos pegar onda? Não, o surf é uma coisa bem legal, cara. Porque a gente está o dia inteiro na academia. O Rio de Janeiro é um calor danado, 40 graus, né? Aquela história. Uhum. E aí você acaba tendo que dar uma fugida para dar um mergulho na praia e aí tem o surf. Eu, na verdade, comecei no surf. Primeira vez que eu me vi no surf foi roubando uma prancha do Helson na Rui Barbosa, na casa lá que a gente via com os mais velhos, eram os mais novos, que é o Royce, o Roker e o Royce, o Roker e eu, com o Rickson, Helson, Orion, no outro apartamento. E a gente ia lá e eles tinham sempre... Uma vez a gente roubou uma prancha, estava tendo uma ressaca na praia de Botafogo, eu e Royce roubamos uma prancha do Helson e fomos cair na praia de Botafogo. Quando a gente voltou, botamos a prancha de volta no lugar, aí o Helson falou, moleque, pegou minha prancha? Eu não, Helson, que peguei tua prancha. Falou, rapaz, o porteiro me falou que vocês saíram com a minha prancha. O porteiro que aguentou.
sequei a prancha toda, né? Falei, pô, o cara me entregou, filha da mãe. Mas essa foi aí que começou o meu negócio com o surf. O Royce chegou a surfar um pouco também, o Roca não surfa, mas é uma coisa que eu acho muito interessante porque é com a natureza, entendeu? Eu acho que é bem parecido com o jiu-jitsu, porque quando você está treinando, especificamente, quando você está treinando, você esquece os teus problemas. Você esquece as tuas dívidas, os teus problemas em casa, alguém doente, alguém com problema. É lógico que depois que você bateu o teu carro, depois que você sai dali, tudo volta. Mas aquele momento é o teu momento, né? É uma coisa muito boa para você. E o surf é bem parecido com isso. Quando você está pegando onda, você não está preocupado com a conta que você vai pagar, com criança que vai para a escola, com mercado que você tem que fazer, né? Alguém doente em casa. Então é uma coisa que é uma terapia muito gostosa. Tá focado só naquilo mesmo, né? O surf estão sempre junto, é. Muito legal mesmo. Você falou um pouquinho do Rickson e do Hollis. Como é que era? Você presenciou a troca de bastão, né? Praticamente, vamos chamar assim. Cara, a galera fala muito, treinos legendários, né? Que fica aquelas. São dois caras muito especiais. Eu, quando era bem pequeno, eu treinei com o Rickson, treinei com o Hollis, mas eu fazia muita aula do Hollis, que era em Copacabana, na Figueiredo Magalhães 414. Eu ia lá, porque eu pegava um ônibus na frente da minha residência em Botafogo, na São Clemente, era um circular. Ele me largava na frente da academia, eu saía, treinava, depois eu entrava no ônibus e ele me deixava do outro lado, igualzinho. Enfim, o Hollis foi um cara que foi muito ativo na minha infância. Ele me ajudou muito, eu me espelhava muito na maneira dele lutar, que era uma maneira agressiva, entendeu? Para frente, procurando a luta. Eu gostava muito de ver ele treinando. E, pô, ele amassava todo mundo, um peso bem magrinho, e pegava os caras pesados e fazia um negócio, eu falo, impressionante, eu vi ele treinando. Então eu me espelhei muito, eu aprendi muito com ele. E depois que ele faleceu, eu vinha treinar com o Rickson. Eu passei para o centro, que era na Rio Branco 151. Um prédio no 17º, 16º andar. E aí, a gente, com o Rickson, já foi o Rickson é um cara muito mais pesado que o Hollis na época, né? Mas era um treino tão leve, tão sutil e tão rápido, que eu costumo dizer, eu não consigo ver uma pessoa hoje a gente deu uma melhorada muito, todo mundo treina jiu-jitsu, mas na minha época eu não vi um cara com a velocidade, com a força e com a agilidade de um cara pesado num cara leve. O Rickson treinava comigo levinho, mas com a velocidade, entendeu? Com a agilidade. Era gostoso de treinar. Tomava um amasso, mas era bom. Né? Não era aquele cara grotesco lutando e te amassando, mostrando na força e na pressão. Era na técnica. E o Rickson foi o segundo, né? O segmento do meu segundo pai. Ou seja, o Hollis o primeiro, o Rickson o segundo. E aí, entendeu? A gente teve uma conexão muito boa. Mas foram os dois caras muito importantes, eu acho que não só para mim, mas dentro de um cenário do jiu-jitsu geral. Se eu tivesse que enumerar 4 pessoas muito importantes, eu falaria o Carlos Gracie, o Hélio Gracie, 5, vamos dizer, o Carlos Gracie, o Hélio Gracie, o Carson Gracie, o Hollis Gracie e o Rickson Gracie. E ainda vou botar mais um, que é o Royce, que se não fosse o Royce ter feito o que ele fez, a gente não estaria aqui hoje também. Exatamente. Né? Então, são 6 nomes. Aí, se você puxar, ainda vou puxar mais um, que é o Renzo, que para mim é o cara mais político de toda a fase do jiu-jitsu, é ele. Todo mundo é ele que fala com todo mundo. Ele fala com o mendigo, fala com o catador de lixo, fala com o rico, com o pobre. É um cara super legal, entendeu? Espontâneo. Então, a gente tem muito isso no jiu-jitsu, né, cara? Graças a Deus. É o que a gente recebe, o que a gente dá de volta. Exatamente. Eu vou contar de novo, a galera do podcast deve estar de saco cheio da minha história com o Rickson. Fiz uma aula com o Rickson, né? O Renzo fez a ponte aí, eu tava na Califórnia, e aí eu fui fazer uma aula com o Rickson, né? Eu tô tendo um flashback da vida, né? E aí, sabe Deus o que o Renzo falou pra ele? Deve ter falado, porra, é meu aluno aqui, ó, quer fazer uma aula com você? Aí o cara fala, meu aluno aqui, o cara já deve pensar, tipo, nível de Gordon Ryan, aqueles malucos lá, né, porra? Aí o Rickson me liga assim, porra, ô, aqui é o Rickson, tudo bem, cara? E eu já, puta que pariu, o Rickson no telefone, aquela coisa. Falei, qual é o seu objetivo em querer fazer uma aula comigo? Você tá treinando pra competição? Eu falei, não, mestre. Porra, sou faixa azul, eu quero fazer uma aula do básico, do teu básico, é isso que eu quero aprender.
Pô, então vai ser um prazer te mostrar o jiu-jitsu invisível. Eu falei, pô, o que é o jiu-jitsu aos meus olhos? Aí eu falei, mestre, os seus olhos são os únicos olhos que interessam. Aí ele falou, porra, então tá marcado. Eu falei, puta. Foi foda, foi demais. Você imagina se eu tivesse botado na fogueira, hein? Você já pensou, cara? Pô, vai lá, ensina uns leg lock pra ele aí. Eu falei, caralho. Mas foi. E aí foi muito legal. Fez aula, a respiração e tomamos um açaí depois do treino. Batemos um papo. Foi assim, um momento glorioso da minha história do jiu-jitsu. É um cara sensacional, né, cara? É um cara sensacional. Ó, queria falar um pouquinho dos lados da família e um pouco da diferença de foco. Vê se você concorda comigo. O lado do teu lado. O teu lado o foco do jiu-jitsu é mais em self-defense, né? Tipo, defesa pessoal, em português, né? E o lado. O meu lado. O lado do mestre Hélio, certo? E aí o lado do mestre Carlos é mais focado um pouco para a parte de competição, competitivo, esportivo, ou eu tô falando bobagem? Cara, eu vou te ser sincero, se o meu lado fosse só de defesa pessoal, eu não teria sido 4 vezes campeão mundial, Sim. Eu não teria lutado vale tudo, eu não teria sido campeão pan-americano, várias vezes campeão brasileiro. Uma coisa que o velho falava é o seguinte, o jiu-jitsu é completo. Esse é um princípio que a gente tem que usar. A arte marcial, ela é completa, né? Se você imagina um médico que se forma e se gradua em médico, a doutor, e não sabe aplicar uma injeção. Sim. Eu acredito muito que o lutador de jiu-jitsu, ele um faixa preta, ele dificilmente ele vai apanhar na rua. Sim. Pelas qualidades e pelo tudo que ele já passou, mesmo que ele não saiba a defesa pessoal. Que claro. Muitos deles falam, não, eu sei, né? E muita gente não sabe, a verdade é essa, entendeu? A defesa pessoal é uma parte do jiu-jitsu que é de você não ser agredido na rua. Exato. Entendeu? Eu uma vez perguntei para um aluno meu, para um amigo meu, no campeonato de jiu-jitsu, campeão mundial, eu falei, olha só, como é que tu faz, faixa preta, eu falei, como é que tu faz para sair de uma gravata? Ele virou para mim e falou, olha, ninguém me pega numa gravata. Eu falei, pô, realmente, quem é que vai pegar um cara que tem uma visão de luta e que tá com esse reflexo apurado numa gravata? Aí eu falei, mas e se te pegarem? Ele falou, olha, ninguém me pega numa gravata. Eu falei, bom, então vou mudar a pergunta. E se pegarem o teu aluno numa gravata? Como é que ele sai? Você sabe sair? Você sabe ensinar para ele? Aí ele parou e falou, porra, eu não sei sair da gravata. Caraca. Então é uma coisa, o cara é casca grossa porque ele não se deixa pegar, ele consegue prever as coisas com muita velocidade. Ele tem aquele instinto, né? Ele consegue ver o cara enrolando o pescoço dele, ele afasta, ele sai, diferente de um leigo que é pego numa gravata. Ou até mesmo um cara que saiba, se for pego, se ele não souber sair, ele vai morrer ali. Então, é uma diferença muito grande, você saber e você ter habilidade para não se deixar ser pego. E é exatamente isso que a defesa pessoal entra. Então, eu acho que é muito importante o cara ser faixa preta e ele ter um mestrado ou a humildade e falar, porra, a defesa pessoal tem que aprender também. Porque o jiu-jitsu de competição não é defesa pessoal. Tem muita coisa que aparece, que tá junto, mas não é. Né? A gente tem bloqueio de soco, pisão, exato. A gente tem gravata. O foco guilhotina. É outro, né? O foco não é fazer uma submission no cara, você tá se defendendo, né? Exatamente, o cara te empurrando contra a parede, o cara te pegando por trás dos braços, pelas costas, por cima. Então tem várias coisas, defesa de faca, revólver, umas coisas que você tem uma noção geral do que você pode fazer em certas situações. Enfim, a defesa pessoal, na minha opinião, é uma das coisas mais importantes na arte marcial. Todo cara que entra hoje, veja bem, 100% das pessoas que procuram uma academia de arte marcial hoje, elas não procuram para ser campeão mundial de nada. Elas procuram para aprender a se defender. Exatamente. E se ela quer aprender a se defender, ela quer aprender uma defesa pessoal. Ela quer um meio de aprender a se defender com uma pessoa mais forte, mais pesada, mais rápida que ela. Ela tem que ter uma noção de briga. E é isso que ela entrou na academia para aprender. E depois, aquele conceito acaba se trocando, porque o cara começa a treinar, começa a se sentir gostoso.
começa a se sentir hipnotizado pelo aquele treino de chão e acaba virando um campeão mundial, que não tem nada de errado. As duas coisas trabalham juntas. Mas não vamos falar que o jiu-jitsu competitivo é defesa pessoal, não é. Exatamente, exatamente. E quando eu falei o seu lado, eu não estava falando do seu específico, eu estava falando o teu lado da família, era do foco em defesa pessoal, entendeu? Não quis... O velho sempre deu muito foco nisso, entendeu? Mas eu tenho, todos os outros sabem também. Independente de, eu não sei se eles acredito que todos eles ensinem isso também. Eu não estou com eles todas as vezes, mas todos sabem. Né? Pode até ensinar menos ou mais, mas todo mundo na família sabe. Que era uma coisa que não era vendido, era obrigado a se fazer e a se saber, entendeu? Você tem que aprender a se defender, a bloquear um soco, entendeu? A fazer um clinch, entendeu? A defender uma gravata. Isso tudo era o nosso dia a dia. Eu desde pequeno aprendi isso. Não é uma coisa nova que agora que eu estou competindo eu tenho que aprender isso. Não, isso sempre foi visto durante o período da minha trajetória no jiu-jitsu, né? Eu comecei a treinar jiu-jitsu com 3 anos de idade e eu não aprendi com 3 anos a competição. Eu aprendi o cara me empurrando, eu fazendo base, o cara querendo me dar um tapa e eu bloqueando, pequenininho já bloqueando, andando para cima. Então era o que a gente aprendia, entendeu? Eu não tinha noção de competição. Eu competi sim a primeira vez com 6 anos de idade. E aí a coisa foi, né, vou competir uma vez ou outra, aí comecei a competir, e é uma coisa que eu gostei, eu tomei gosto por competição. Eu talvez tenha sido um dos caras na família, não sei se o maior, mas um dos caras na família que mais competia de kimono. Competia muito, eu gostava de ir lá, eu gostava da adrenalina, eu gostava de me ver no meio das 4 linhas, entendeu? Com aquele negócio de ponto e vantagem. E o meu pai era um pouco contra, porque ele falava, pô, isso aí tu não precisa disso, isso aí tu não tá provando nada para ninguém, porque com o tempo não se tem como se provar, porque às vezes o cara te ganha uma vantagem, e realmente ele tinha razão, mas era uma coisa minha, que eu gostava. Exatamente. E era isso que isso vai fazer um gancho para um outro tópico que eu tinha separado aqui. Eu fiz uma resenha, a Rose arrumou uma resenha pra gente, fazer com o pessoal da a velha guarda. Eu vou chamar os caras de velha guarda, eles vão ficar putos comigo, mas só pra gente entender de quem que eu tô falando, com o pessoal da Carson Grace. E aí eu peguei os caras meio de supetão assim e falei, bicho, vamos fazer um top 5 aí. Os melhores do jiu-jitsu. Acho que foi uma parada dessa. E todos ali, assim, foi unânime, colocaram você como assim, um dos maiores competidores e dos caras mais técnicos, assim, foi unânime, foi muito legal ouvir isso. Competindo no jiu-jitsu, diz que enchia o olho de ver. Se você tivesse que fazer um top 5 dos seus dos maiores pra você do jiu-jitsu, não vamos falar de MMA, de jiu-jitsu de repente competitivo, uma época da sua era, assim, só pra gente não falar mestre Hélio, mestre Carlos e acabar rápido essa lista, assim. Cara, olha só, eu tenho que ser honesto, eu vi muito o Hollis competindo. Pra mim o Hollis era um cara que voava abaixo, pelo peso, pela facilidade, entendeu? O cara tinha um sangue no olho, tinha vontade, determinação. Então o Hollis, para mim, é o primeiro nome que eu venho. Depois, logo na sequência, eu tenho o Rickson, que foi com quem eu já peguei o meu segundo gancho, claro, e comecei a treinar mais com ele. O Rickson era um cara que era peso, força, técnica, tudo alinhado num corpo só, com uma velocidade muito grande, com a velocidade de um cara leve num corpo de um cara pesado. Então, o Rickson. Cara, eu tenho o Roger, que é fantástico, né, cara? Né? Então você dispensa comentários. Roger, caramba, agora tá afunilando. O Hollis. Eu vou sair da família, então. Eu vou sair agora. Então, depois do Roger, eu não podia deixar de falar no nome do Bochecha, que é um cara que, né, ganhou tudo, né? Foi 10 anos campeão de absoluto. Então, é um cara que realmente joga pra frente. Impressionante, muito bom. Qual seria o outro nome? Então... Caramba, que eu posso vir aqui. Deixa eu ver se eu consigo puxar um leve aí, né? Um levinho. Caramba. Cara, eu gosto de ver, já tá passando a fase, né, cara? Era o Cobrinha. Eu adorava ver ele competir. É um cara fantástico, gostava muito, era muito pra frente. Era muito metódico, com jiu-jitsu muito justo, eu gostava muito. Mas eu gosto também dos Mendes, também, que também já não estão competindo mais, que são do meu peso, eu tenho que lembrar deles.
É uma geração diferente, né, cara? Exato. São pessoas que, pô, eu gostava de ver competir. Eu gostava muito de ver o Cobrinha, que ele jogava muito pra cima, pra frente. Foi quando eu comecei a parar de competir, ele começou a aparecer no cenário. Então era um cara que gostei de ver ele competir. Parecia me vendo, eu tava me vendo Que competindo, entendeu? legal, que legal. E ele, Bom, e desses ele, cinco, era o Hollis, o Rickson, o Roger, o Bochecha e o Cobrinha. Aí e o daí já Cobrinha. estendo pros Mendes também, que Muito são legal. fantásticos. E o Cobrinha tá botando o filho dele agora pra continuar o legado lá, né? O moleque tá, Sabe? o Espetáculo, moleque tá moleque. voando baixo, tá voando baixo. Fala um pouquinho daquela luta, sempre tem que falar, né, mestre, a luta com o Ed Bravo, que fez a carreira do Ed Bravo e foi o maior upset, acho que da, daquele ADCC lá. Conta um pouquinho. Eu tive o Ed Bravo aqui no podcast e ele contou. E ele conta com uma admiração incrível. Então, rolou na época uma marra, né? Tipo, porra, o cara. A galera ficou puta com ele. Então, tipo, mas ele conta com admiração. Eu não sei como é que é o relacionamento hoje, mas conta como é que você. Como é que foi aquela época lá, até a revanche que acabou o empate no Metamoris. A gente lutou em 2003, foi em São Paulo, num evento em São Paulo, que foi o Abu Dhabi, era uma quartas de finais, se eu não me engano, e nesse evento ele ganhou, ele passaria para frente, e logo depois isso foi na sexta, no sábado, e ele não voltou para fazer a luta de terceiro e quarto. Aí os caras bateram no meu quarto, falaram, pô, tu quer fazer? Porque quem fez a luta da final nesse dia foi o Leozinho e o Barry Aham. Yoshida. E na quarta, terceiro e quarto, era o Soca com ele, mas ele não quis voltar para lutar. E aí me chamaram, como eu tinha perdido para ele, eu fui automaticamente chamado, eu voltei e fiquei em terceiro. Quer dizer, mesmo evento que eu perdi para ele, eu voltei e ainda fiz um pódio, Sim, né? Então, eu acho que perder faz parte, lógico. né? Eu não Ainda estou mais um querendo cara que que... compete o tanto que você compete, né? Não dá pra ganhar sempre, né? Exatamente. E eu acho que aquele dia não era o meu dia, eu tava com algumas coisas na cabeça, e depois eu tentei sentar e dar uma organizada, entendeu? E eu acho que às vezes o fato de você perder é uma maneira de você ser avisado de que você não é quem você pensa que é, entendeu? E às vezes você acha que você está voando baixo. Eu, naquele evento, por exemplo, eu estava o mais treinado impossível, eu estava muito bem. Eu estava achando que eu era imbatível. E esse achar que é imbatível É é um a hora que você perigo. toma uma rasteira e você fala: caramba, o que, que aconteceu? Se você ter uma ideia, a gente tinha, eu falo isso, eu vou repetir de novo, que é uma coisa que marcou para mim, e depois eu voltei no tempo e tentei entender. Naquela luta de 2003, eu tinha um rapaz que era o meu assistente, que é o Vini, meu professor até hoje, é o diretor da Grace Tijuca. Ele não teve teto, porque ele foi ver um evento em Santa Catarina e não conseguiu voltar para ir para São Paulo, porque estava chovendo, ele não conseguiu aterrissar. E nesse dia, ele como meu técnico, ele não estava lá. Que ele que me assistiu todos os meus treinos, ele sabia que eu, né? Eu olhava para ele, já sabia o que eu queria. Isso é uma coisa muito importante. Você às vezes não dá valor ao teu técnico, mas é uma coisa que te ajuda e te corta um atalho muito grande. Enfim, ele não estava e eu botei uma outra pessoa no meu corner. Quando eu estava lutando, né, no meio da luta para lá, eu virei, olhei pro cara do meu corner, o cara estava sentado na beirada, olhando a outra luta no outro lado do ringue. Isso já me deixou desconfortável, porque eu sou Hum, muito metódico. E aí, enfim, eu meio que me desconcentrei, voltei para a luta. Daqui a pouco eu olhei de novo, quando eu olho, eu peço o tempo. Eu queria saber quanto tempo faltava. Quando eu voltei para a luta, eu estava encaixado no triângulo. Eu não sei de onde apareceu aquele triângulo, mas caraca. apareceu encaixado. E depois eu comecei a entender como as coisas são. Eu me preocupei com uma coisa e acabei entregando o ouro pro Ed Bravo. Não que ele não tenha feito jus a isso, ele realmente ele fez, porque ele encaixou uma posição que não é uma posição simples de encaixar e nem fácil. Ele foi não só oportunista, mas ele foi técnico também. E ele realmente me finalizou. Eu vou fazer o quê? É o que é. Lógico. Então, e aí aconteceu o que aconteceu, eu voltei depois para disputar o terceiro e quarto e acabei ficando em terceiro. Acabei saindo com um troféu e com um dinheiro ainda, que valeu o campeonato. Para mim não valeu tanto, mas para ele ficou feliz com aquela vitória e dali em diante ele não competiu mais. E eu acho que
eu tenho até que cobrar dele, porque eu tenho um royaltyzinho para receber dele. Porque no meu nome. Falou, essa Tent Planet aí rola uns 5% aqui, vai, pô. Outro dia eu encontrei com ele, eu falei isso, falei, meu irmão, é o seguinte, tá me devendo. Ele olhou para mim e falou, tá devendo de quê? Eu falei, pô, tu faz tudo no nome do Royler, pô, tu devia botar o nome da tua e o nome do Royler. Ele falou, porra, realmente, pô, foi um marco na minha vida. Ele é um cara tranquilo, entendeu? Daí aconteceu de ter uma oportunidade de a gente lutar no Metamoris, a gente veio a lutar no Metamoris, você já me corrigiu, 2014, não foi isso? Foi, foi 2014, isso. 2014, a Metamoris, e que foi um empate. Era uma luta também que não tinha pontos e nem vantagem. Outra coisa que as pessoas até hoje, às vezes, fazem comentários, às vezes maldosos. Fala, pô, se fosse com ponto, ele teria ganho. Se fosse com ponto, eu não teria lutado como eu lutei. A tática muda, né, pô? Eu cheguei na meia guarda dele uma hora, rapaz. Eu olhei pro lado e perguntei o tempo pro meu cara lá. O cara falou, tem 8 minutos. Eu tava na meia guarda, segurando a cabeça dele. E eu senti que ele agarrado na minha perna. A gente conversou durante a luta o tempo todo. Aí eu falei pra ele, pô, tu vai ficar aí? Ele falou, daqui eu não saio nem pra ir ao banheiro. Eu olhei e falei, pô, mas ainda faltam 12 minutos. Ele falou, não saio daqui, tô legal aqui. Então, se você parar pra entender, a tática dele era forçar o empate. Aí eu falei, pô, eu não vou ficar aqui, vai ficar uma luta horrível, só pra dizer que ele não fez nada e eu não fiz nada. Aí eu comecei a me mexer. E ele é malandro, porque ele chega nas posições enroladas, pegou meu pé, pegou meu joelho, torceu daqui do ali. Se eu não fosse um cara tão flexível, talvez eu tivesse batido. Exato. Realmente. E ele é um cara super flexível, né? Muito. E em mim não funcionou, graças a Deus. E mas foi uma luta que deu o que falar. Então as pessoas que viram falaram, caramba, meu irmão, a luta foi movimentada. É isso que você, como telespectador, vai ver um evento, você quer ver. Você não quer ver luta que o cara fica ali lutando para ganhar meia ponto, meia vantagem. No mesmo evento, para você ter uma ideia, tinham muitos campeões mundiais e teve alguém que depois veio falar para mim e falou, olha, eu não consegui ver luta nenhuma antes. Porque as lutas eram todas paradas. Luta de 20 minutos, o cara quase dormia na luta. A tua luta foi uma coisa que o cara vai pegar, não vai, saiu. E passou, não passou, raspou, voltou. Então, porra, eu tenho um aluno meu que falou, meu irmão, minha mulher não entende nada de luta. Eu vi com ela na tela do computador, que a gente pediu a luta, ela dava cada pulo no sofá, que ela falou, ai meu Deus, vai pegar. Eu falei, caramba, para você ver a empolgação da pessoa que está do outro lado da tela, quando vê uma coisa que é movimentada. Então, isso é que o telespectador quer ver. Exatamente. Nada contra a luta que tem a tática, mas uma luta de 20 minutos, que fica um agarrado no outro e ninguém faz nada, não é. Pois é. Essa luta não teve ponto. Então foi uma luta considerada empate. Eu acho que ele teve o mérito dele, ele fez o que ele tinha que fazer. E eu também, né, cara? Eu acho que é isso. Tinha que ser empate, entendeu? A minha vontade era ter estrangulado ele para devolver dar o troco, a minha... né? Mas não foi, entendeu? Deus não quis assim. E uma coisa é certa, tô feliz e sou feliz com tudo que eu fiz dentro e fora do jiu-jitsu. Eu não olho para trás e falo, pô, essa derrota aí, não, ele teve mérito. Não, todas as derrotas que eu tive, os meus adversários tiveram méritos. E se eles não estivessem lá, eu nunca estaria do lado de cá, não só para melhorar e para mim poder evoluir também, que é uma coisa fundamental, né? Esse esporte é o único esporte que quando você cai sozinho, cara. É verdade. Porque na hora que você quer ver um monte de gente batendo no teu ombro, você ganhou. Quando você perde, você sai quietinho e você tem que ir para casa e fazer o dever de casa e consertar tudo que você fez, né, para poder voltar mais forte. A gente tem uma grande por trás, que é a nossa família, que sempre apoia em vitória e em derrota. A gente não está preocupado com quem ganha, com quem perde, né? E sim você mostrar que você foi lá e fez a tua parte. Exatamente. Né? Então, eu sou muito grato de ter a minha família por trás de mim, não só a família, mas todos esses seguidores que a gente tem, e fazer parte de uma comunidade, de uma arte marcial maravilhosa, que é o jiu-jitsu, mas que se entrelaça com outras artes marciais. Né? O jiu-jitsu, a gente se dá bem com todo mundo, cara, não tem nenhum problema, entendeu? Karatê, Kung Fu, boxe, o judô, o jiu-jitsu, são todas lutas muito interessantes e muito importantes num contexto de arte marcial, né? Então, eu acho que isso é importante a gente lembrar. Verdade. Eu tive o Jean Jacques aqui no podcast e a gente tava falando disso. Eu falei, tem uma brotherhood no jiu-jitsu que você não vê em outra arte marcial, né?
E não fica só dentro da academia de jiu-jitsu, meio que, igual você falou, né? Espalha para todas as artes marciais, né? Todo mundo se dá bem com a galera do jiu-jitsu. Eu acho que de não ter que trocar porrada ali, sparring, chute, não sei o quê, eu acho que cria uma outra mentalidade nos caras, inclusive na hora da competição. Você vê lutador de MMA, o cara que vem do jiu-jitsu, quando o cara perde uma luta, o cara sabe lidar muito melhor com a derrota do que um cara que não vem desse background de competição de jiu-jitsu. Você entende o que eu tô querendo dizer? Os caras competem tanto, perde, ganha, com essa cabeça boa, aberta, com essa mente aberta, né? Que o cara fala, porra, perdi, vou olhar o que aconteceu e vou melhorar na próxima. Ao contrário de outros que vão lá, tipo, puta, minha vida acabou, e agora? O que eu vou fazer? O meu pai costumava dizer o seguinte: você, para ser meu aluno, você tem que ser meu amigo. Daí esse apetesco, essa chegada que todo mundo, essa pegada que todo mundo fica amigo, entendeu? É lógico que tem um respeito, o cara é o mestre, o cara é o professor, você sempre trata com respeito, você não vai fazer besteira, né? Você pede para sair, para beber água, aquilo, sempre cumprimenta, né, com respeito, mas não é colega também, mas eu tenho que ser teu amigo. Como é que eu vou dar aula para uma pessoa se eu não gosto dessa pessoa? Isso não existe. Ela não vai ser teu aluno, não vai ser teu aluno. Você imagina você ter que dar aula para um cara que você não gosta. Você não dá. Ele, aos pouquinhos, ele vai sentindo isso, ele vai saindo daquele convívio, daquele grupo, que ele não consegue entrar ali. Então isso dentro da arte marcial é uma coisa que é nítido, não na minha academia, mas em todas as academias são assim. Então, para ser aluno tem que ser amigo antes. Uma camaradagem ser igual, né? Como é que você vê, a gente tava falando do Ed Bravo, ele meio que, essa explosão que deu do jiu-jitsu sem kimono, como é que, e a gente tava falando da dinâmica da luta que muda completamente, e a minha opinião é que esse tipo de competição, do nível que tá assim hoje, elevou muito o jiu-jitsu pro mundo, né? Que o pessoal começa a assistir, é divertido de ver, ao contrário de você assistir uma competição que tá os caras lá 20 minutos, um segurando o outro e não faz nada, um negócio muito mais técnico. Ficou uma coisa mais plástica, você concorda? Eu acho que o jiu-jitsu sem kimono, ele é muito mais rápido, né, cara? Porque você não tem onde segurar, você não tem onde se amarrar muito, então ela acaba ficando uma coisa mais dinâmica, a gente tem que ser honesto, né? Eu sou muito fã de treino sem kimono, eu gostava muito de competir sem kimono, são outras chaves que se usam mais no sem kimono do que no de kimono. Tem muita chave de pé, calcanhar, joelho, e isso são coisas que eu já venho, desde que eu me entendo como gente, eu já fazia. E eu via às vezes as pessoas gritando no campeonato, sapateiro, porque sapateiro é o cara que só quer pegar chave de pé, mas chave de pé é chave. De um tempo pra cá é que isso começou a diminuir, e agora a chave de pé vale, e pega. Inclusive entrou no IBJJF agora, vale, não vale? Vale, chave de pé, parece que calcanhar também vai entrar, se não me engano. É uma coisa que, se você não, como é que você pode ser um faixa preta se você não sabe defender uma chave de pé? Se você não consegue se antecipar, se você não consegue, bate. Ou então vai quebrar, que nem o braço, entendeu? O cara pegou meu braço, não vale chave de braço porque quebra. Não, acho que tem que valer. E, como eu estava falando, o evento sem kimono, você treinar sem kimono, é muito mais rápido. E até às vezes um pouco perigoso também, que sempre escorrega, sobra um cotovelo, né, uma cabeçada no outro. É uma coisa muito mais rápida, muito mais dinâmica. É gostoso de treinar. É legal. Tem muita gente que gosta e muita gente que detesta as regras, a comparação, né? Voltando no Ed Bravo, ele fez o EBI, que tem a prorrogação, que você começa nas costas, ou não sei o quê. O Bochecha falou, não pode começar nas costas, porque o cara não mereceu pegar minhas costas. E aí, a gente tava falando dessa parte do dinamismo, e ele falou, porra, mas é relativo, vai do cara, não da regra, né? Porque, por exemplo, você pega um evento desse, que o cara tem lá 10 minutos, ou vai pra prorrogação. Você fala, pô, o cara... Aí vocês sofrem com isso, né? O cara com um nome maior, o cara vai segurar lá 10 minutos porque sabe que na prorrogação vai começar nas costas do outro, né? Como é que você qual seria a regra perfeita? É difícil a gente falar sobre isso, né? Porque cada um puxa a sarna pro seu lado.
é aquilo. Se você pudesse ter um evento que não tivesse tempo até alguém bater, seria ótimo. Mas não tem como. Hoje em dia não dá para fazer isso pela televisão, por lugar nenhum, nem como Exato. evento. Porque se for ficando longo, não tem como. Tem que ter um tempo. Eu acredito que uma luta de 10 minutos, se ninguém finalizou ninguém, ela acaba ficando chata. É, Talvez um pouco mais. Vamos chegar a 20 minutos. Ela fica chata, porque depois que você não pegou, não peguei, acaba os dois cansando, vai ficar aquilo ali para sempre. Ninguém quer mais ver aquilo. exato. Então, eu acho que o ponto é uma coisa que tem que ter, é necessário. Mesmo que os atletas se acostumem e se aperfeiçoem com os pontos e com a vantagem. Mas tem que ter. O tempo tem que ter, porque é uma competição. A competição, ele se diz, é uma competição. Entra quem quer. Quem não está satisfeito não precisa entrar. Se você acha que o teu modelo de campeonato, de competição, é treinar com o teu parceiro na academia, que você treina com ele durante 1 hora e você no final de 59 minutos você consegue pegar ele, você acha que é isso que você gosta, fica na academia. A gente não pode fazer um evento para cada tipo de pessoa, porque senão não tem como ser televisionado, não tem como ter espectador olhando. Você imagina um cara olhando uma luta de faixa preta que não tem tempo, e são dois caras duros. Acaba que 1 hora de luta, tu fala, meu irmão, pô, eu não quero mais ver isso, né? Entendeu? Depois eu vejo na internet quem ganhou. Exatamente, vê o finalzinho e pronto, ela levantou o braço do cara porque o cara esqueceu e deixou dar uma vantagem. Então é difícil a gente fazer uma coisa certa. Eu acho que a luta tem que cada vez ser mais dinâmica, né? O jiu-jitsu ele está caminhando para uma hora que os caras estão começando a gostar de se acomodar e segurar a luta, e isso não pode. A vantagem tem que ser contra o cara de cima e tem que ser contra o cara de baixo. A punição tem que ser contra o cara de cima e contra o cara de baixo. Porque isso é que faz o dinamismo da luta. Porque você tem uma luta de 10 minutos que ninguém faz nada, é mole, eu fico descansando. Você vê no judô, por exemplo, as lutas são mais curtas e são bem dinâmicas. E o juiz puxa o tempo inteiro da punição. Entendeu? Se você parar, o cara punição. E é uma luta muito dinâmica. Parece que você lutou em 3, 4 minutos, você lutou 10. Exato. Porque é o tempo todo veloz. Exato. Entendeu? E é isso que eu acho que a gente tem que tentar mudar um pouco, ou tentar aos poucos se adaptar e se ajustar. Que é o que está se fazendo, a Confederação trabalha muito com isso, tenta fazer com que a coisa fique dinâmica, né? Não é fácil você ter um juiz que dê uma resposta rápida, porque os dois caras são muito rápidos, muito bons, e você puxar um ponto, puxar uma vantagem, às vezes, né? Ter uns 2 bandeirinhas são fundamentais, porque se o cara der errado, os 2 bandeirinhas vão consertar, né? A gente é humano. O juiz erra também, cara, entendeu? É aquilo, você não vê hoje, o futebol tá tendo o VAR, que o cara pede para ver o telão de novo, ele erra, entendeu? Ele se dá o direito de errar e falar, pô, não, eu marquei errado, tá certo, não é pênalti, ou é pênalti. Né? Então, maravilhoso isso, eu não sei qual foi a grande polêmica, qual o problema do cara falar, só um minutinho aí que eu vou olhar ali e já volto. Vai lá, olha e faz uma decisão, né? Hoje tem um cara no ouvido dele falando, olha, tem 3 juízes lá na outra mesa falando, olha, isso aí que você marcou, acho que não é não. Aí ele tem que ir lá ver. Então isso é justo, entendeu? Porque a gente está trabalhando com pessoas, com humano. Exato. E existe a chance de errar. Quantas vezes eu lutei e fiz coisa certa, e quantas vezes eu falei, cara, não era para ter feito isso, eu errei. Entendeu? E às vezes para consertar demora um tempo, que você tem que dar uma volta enorme, e o tempo às vezes não dá tempo, assim vai, né? Nosso esporte é muito gostoso, cara, é muito satisfatório poder estar ali, né? Principalmente dentro das 4 linhas, para quem é competidor, que eu gosto de competir, porque você é o único que dá a resposta na hora que você quer. Não faz diferença o quanto o teu técnico vai gritar para você do lado de fora, se você não fizer o que ele está falando, você que decide. Exato. Então a coisa está na tua mão, é você que manda, é você que faz. É muito interessante, entendeu? E lógico, isso a gente está falando no aspecto de competição. A arte marcial também é defesa pessoal. Exatamente, né? Exatamente. A gente tem aí uma das maiores academias de jiu-jitsu do mundo, que são alunos nossos também, que são os Valentes em Miami. Uhum. Eles trabalham muito com essa parte de defesa pessoal. Muito. Mas a gente tem o foco é defesa pessoal, praticamente, né? O foco é defesa. Nós tem muitos competidores e muito casca-grossa. Chega lá para fazer um treino duro, tem também. Você não acha que é só negócio de defesa pessoal, não. Tem uns malucos que botam uma luva lá e que fazem trocação também. Entendeu? Existe isso também. Você achar que você vai chegar lá e só fazem defesa pessoal. Não é só defesa pessoal, não. Tem muito casca-grossa lá também. Entendeu? Muito legal. Como todas as academias, né? Os caras estão ali por trás, ninguém sabe quem é quem.
e quando você vê, o couro come. Exatamente, exatamente. Mestrão, da Gracie Humaitá, onde é que o pessoal pode se informar? Como é que passa o Instagram, website, essas coisas? Eu vou colocar na tela aqui e ajudar a botar mais uns alunos lá para treinar, pô. Mandar todo mundo treinar jiu-jitsu. Gracie. Vocês conseguem me seguir aí, ver a história, tudo que eu vou, tudo que eu faço. O nosso site da Gracie Humaitá é www.graciehumaitá.com, né, que é a nossa, onde vê todas as filiais do mundo inteiro. E você consegue ver. A gente tem a parte do Brasil também, que tem muitas academias que estão juntas, mas é o meu irmão que toma conta, que é o mestre Roker, que está hoje segurando essa barra no Brasil ainda, que a maioria vem embora, mas o Roker está lá, tá firme lá, e ficou, forte. Né? E a gente tem uma turma muito boa no Brasil também, que são os professores das filiais todas, são muito bons, né? A gente tem hoje aí filiais em vários lugares, não só no Brasil, mas tem Argentina, tem Peru, tem os Estados Unidos inteiro, a gente tem a Austrália, bastante academia na Austrália, Nova Zelândia, tem nas Ilhas Reuniões, né, que é um Thiago muito bom também. Então a gente tem aí bastante academias. Então, sabe de cabeça quantas? Eu não tenho esse número de cabeça, mas a gente tem um grupo bem coeso e todo mundo procurando, né, ser honesto com o que aprendeu e com o que faz para retribuir e passar para os alunos. Muito legal, muito legal. Mestre, eu vou botar o vídeo, a Rose fez um depoimento para você e eu vou colocar na tela ali, eu quero que você assista só. Vamos ver. Eu só apanho de mulher, meu irmão. Eu tenho 4 filhas maravilhosas. Minha mulher é uma coisa doida. Como é que é essa história aí? E só mulher, elas treinam jiu-jitsu também? Como é que rola? Porque antigamente, na família, a mulher não era para treinar, né? Isso é mais uma coisa moderna, né? Mas fazia um pouco de defesa pessoal, treinava um pouquinho, mas cada uma foi no seu ramo, é uma coisa muito natural. Eu nunca fui obrigado a treinar jiu-jitsu, como eu também nunca obriguei minhas filhas. Elas fizeram um pouco de defesa pessoal, e hoje tenho 2 que moram no Brasil, né? Uma no Rio, uma em São Paulo, e tenho uma que mora em Los Angeles, e uma que está morando em Seattle, que é a mais nova, é a Harine. E as 2 mais velhas moram no Brasil, a segunda mais nova, a Raoni, mora em Los Angeles. E elas... aqui com minha mulher, somos nós 2, apanhando o tempo inteiro e tomando estrangulamento. Demais. Pera aí um pouquinho. Eu vou colocar o vídeo aqui. Pô, agora tudo tem que confirmar online, é um saco fazer A minha filha tá fazendo a aula aqui, eu também tenho filha. E ela tá fazendo as aulas em casa, e aí fudeu o laptop dela já, aí ela pegou o meu. Né? E aí eu fiquei com o laptop fudido, lógico, é a vida, né? Tem filha e mulher também, então a gente tá no mesmo barco, faz o que a gente gosta. 8 anos, é foda, né? É foda. A minha tem 8 anos, mas eu já consigo ver o que vem pela frente. Você bota esse... Você depois você... Isso aí vai no YouTube, depois você me manda, né? Eu te mando. Eu vou te mandar eu te mando o link, eu vou colocar no ar isso sem ser a semana que vem, na outra. Aí eu te mando o link, e aí eu vou te mandar um websitezinho que você chama, acho que YouTube Monkey, alguma coisa assim. Você só bota o link lá e ele te dá a opção, você faz o download. Aí você posta onde você quiser. Não ligo, não tem essas... Não tem frescura. Obrigado. Não, pô. Cadê? Vamos ver, você consegue ver ali? Então eu vou voltar. Aí a gente vai voltar a parte do corte. Então, ó. 1, 2, 3. Ó, mestre, eu vou colocar o vídeo, o depoimento. Eu tô me sentindo aquele programa do Faustão, né? Que ele fala, olha lá, surpresa! Arquivo confidencial, né? Não, mas não tem pegadinha aqui, não, pô. Vamos lá, ó. Então, quando eu penso no tio Roller assim, cara, eu sempre tenho umas histórias que eu lembro dele quando eu era criança, né? Eu sempre lembrava a gente se divertindo muito na casa do vovô, a gente funcionava assim, a vovó Margarida mandava naquela casa como se fosse um hotel
15 estrelas, né? Aham. E a gente brincava muito, se divertia muito e tudo. E eu tenho um sentimento de gratidão por ele muito grande. O tio Roller é um poucos das pessoas da minha família que defende a minha família a todo custo. E ele às vezes até avisa pra gente estar de repente num casamento ruim. E ele avisa, e aí você não quer ouvir, mas depois você fala, caraca, ele tava certo. Tava certo, né? Foda. Ele assim premedita as paradas de vez em quando, Uhum. entendeu? Ele é foda. E ele é um cara, tipo assim, ele, quando meu pai veio morar aqui nos Estados Unidos, eu sou muito grata a ele, minha mãe sempre falou, ensinou isso pra gente, que o tio Roller ficou lá no Brasil e ele pagava todas as nossas contas, pagava o child support, né, que seria a pensão toda da gente e da minha irmã. Ele cuidou da gente no Brasil sempre muito, estava sempre por perto, sempre um tio que defendia a gente. E ele tem isso nele, de a família, para ele, o sangue corre mais do que qualquer coisa. É importante para ele isso. É um defensor nato da nossa família. E acho que a gente devia escutar ele um pouquinho mais. Eu tenho esse defeito de ouvir ele um pouquinho mais. E é legal essa... Eu lembro que, tipo assim, era demais para... Eu ia falar que é legal essa parada porque a diferença de idade não é imensa. Então ele era bem novo. Apesar de ser tio, ele era um tio novo também, né? Quando vocês eram crianças. Muito legal. Nossa, minhas amigas são loucas por ele até hoje. E muito bem casado o tio Roller. Mas, pô, minhas amigas falam, caraca, teu tio Roller, hein? Caraca, o que é isso, cara? Meu tio, respeita. Mas, assim, quando a gente era mais novinha, a gente fazia high school aqui nos Estados Unidos. Aí teve na escola um episódio que uns garotos estavam mexendo comigo e com a minha irmã direto. E aí meu pai ficava com os carinhas da academia, o tio Roller, o tio Royce, esperando os garotos saírem da escola pra dar um bote nos moleques, entendeu? Caraca. Aí um dia essa briga ficou horrível na escola, entendeu? Ficou feia. E os moleques ameaçaram bater em mim, na minha irmã na saída. A minha irmã ligou pra academia, tio Roller atendeu o telefone, e aí ele falou, ó, fica aí quietinha que daqui a pouco a gente vai ligar, vai resolver isso aí pra você. A minha irmã desligou o telefone, aí foram, a mulher que trabalha na escolinha, aqui tem aquela mulher do walkie-talkie, né, que trabalha na escolinha, sim. Foi atrás de mim, da minha irmã, pra juntar pra minha irmã. Foi com a minha irmã pra achar os garotos que estavam ameaçando a gente. E eu tô na aula, daqui a pouco eu escuto o fire alarm da escola, o alarme de fogo da escola. Quando eu saio da sala de aula pra ver o que tá acontecendo, tá o tio Roller, meu pai, tio Royce, é uma porradaria comendo dentro da escola. Você tá brincando, cara? Eles foram na escola, cara, e pegaram os moleques. Mas não amassaram muitos meninos, não, entendeu? Foi só pra dar uma apreensãozinha assim, de boa, sabe qual é? Mas aí o que aconteceu, aparentemente, foi que o meu pai e o tio Royce falaram, olha, vai por trás pra segurar os meninos pra eles não correrem, que a gente vem daqui pra encontrar com eles pra conversar. Só que o tio Roller é bem agitadinho, né? Então o tio Roller foi já levou os moleques pro chão, já começou a loucura. Aí tava as crianças na escola gritando, fight, fight, fight. Quando eu olhei, meu pai! Ele assim, correndo, o que tá acontecendo? Aí tava fazendo aquele negócio todo. E foi uma confusão danada, mas assim, você vê a natureza dele sempre de defender a família, de cuidar da família, e ele faz isso como ninguém. Eu não tenho nada do que um total respeito por ele como pessoa, como ser humano, como homem. Ele tem 4 filhas. Eu digo 6 porque eu e Rihanna a gente se incluiu ali. Se incluiu ali, né? 4 filhas. Ele ajuda Cauã, Caulista, todo mundo, a mulherada toda. E ele sempre foi um tio que você sabe que você pode contar com ele se a der merda mesmo, você sabe que você pode ligar pra ele, que ele vai estar ali pra você, porque ele é realmente espetacular. E eu sou extremamente grata, sempre fui ensinada a ser, não sou ensinada a ser grata a ele, mas sempre fui, porque ele é... Tio Roller não tem como, né? Não tem como. Massa, muito legal. Aí, vou mostrar um videozinho que a gente tem de família aí, você bota junto no meio do que eu tô falando, pra não ficar só olhando pra minha cara. Aí você bota, gente, eu vou botar um videozinho exclusivo pra você, hein, Rafa? Só pro MMA hoje. O vídeo que história, que roubada dos moleques. Os caras nem sabiam onde tava se metendo, né? Não, a situação foi meio chata, porque a coisa mudou, ficou um negócio meio doido assim, mas depois ficou tudo certo. Chegou os policiais, e aí os caras eram alunos nossos, e aí foi entendido que os caras estavam meio que perturbando as meninas, elas eram menores. Os garotos até novos também, mas uns garotos novos enormes, cara, fortes, entendeu? E eu era bem novo quando eu vim pra cá, a primeira vez eu tinha 17, 18 anos, então, mas os garotos eram bem maiores do que eu. Molecada aqui é muito alta, os caras são tudo grandão aqui, é um porte físico completamente diferente do que a gente tá acostumado no Brasil, né? Mas foi tudo bem, a Rose maravilhosa, a Riane também, pô, o que ela falou é verdade, família é família, né? Então, se mexe com a tua família, vai mexer com você também. Tá então, certo. A gente tá junto aí pra sempre. Exatamente. Mestrão, muito legal. Que honra esse papo, muito legal, muito obrigado. E vamos mantendo contato e de repente, daqui uns meses, a hora que
acabar essa pandemia louca, a gente faz outro, diz como é que estão as coisas, dá um update pra galera aí, ia ser uma honra. O podcast está aberto, qualquer projeto, qualquer seminário que você quiser divulgar, me fala que eu faço com o maior prazer e o maior carinho do mundo. Bota o pessoal para me seguir aí, @roilergrace.com, @roilergrace, desculpa, no Instagram. E, pô, parabéns aí pelo MMA hoje. Rafael, pô, tu é o cara, foi muito bom também ter conversado contigo. Você tá aí atrás de mim, querendo me estrangular e eu escapulindo de você. Né, pô? Pressão, que é pressão. Grace Jiu-Jitsu, pô. Eu sou faixa azul, mas a pressão é grande. Isso aí, meu irmão. Sucesso aí, vamos se falando aí. Um grande abraço aí. Mestre, muito obrigado, viu? Boa noite. Junto. Até mais.